Prefeito Alexandre Calil, porque eu tenho muita admiração, não é de hoje, desde o futebol, não é? O Calil não vai gostar, mas eu sou cruzeiro em Belo Horizonte, mas a gente se entende. Porque o Calil foi um dos maiores presidentes que eu já vi de time de futebol e os times do Galo que ele montou eram times memoráveis. E o Galo já teve... Nossa Senhora, ontem eu falei do Dadá e o Dadá estava me assistindo. Eu fiquei feliz da vida quando eu falei do Dadá Maravilha. Reinaldo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o Galo teve cada time, cara. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo e falar todos os jogadores do Galo, porque o Galo fez muito time de São Paulo sofrer pra caramba. Calil, bom dia, um abraço ao senhor. Como vai o senhor? Tá tudo bem? Saúde boa, família boa? Como está o senhor nesse momento, Calil? Graças a Deus, Atena, tudo bem. Nós estamos aqui nessa luta insana, né? Tentando salvar vidas. Prefeito, o senhor ameaça com um lockdown se a cidade não cumprir as regras, porque parece que a pandemia está séria em Belo Horizonte. Não, a pandemia se espalhou pelo estado de Minas, né? Que não acompanhou Belo Horizonte. Minas Gerais, aliás. Eu sou o prefeito de Belo Horizonte, a situação está monitorada, nós estamos observando principalmente hoje e amanhã, porque o fim de semana se acumula a falta de informação. Então, nós já fizemos uma reunião hoje, né, via computador, já conversei com o secretário. A situação não é boa em Belo Horizonte, até pelo estrangulamento do Estado, que nós sabíamos que viria, e que, a princípio, nós ainda temos o controle absoluto da cidade, que é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, e já temos um número de 90 mortos. Prefeito, me parece uma coisa meio lógica, né? Se você flexibiliza a situação do Estado, mesmo a cidade tendo tido um controle maior sobre a pandemia, ou a pandemia ter passado pela cidade, pela capital, até porque tudo converge para a capital, é o que eu estou falando aqui. Aqui os caras abriram, né? Primeiro fecharam todo mundo, depois daquele carnaval de rua, fecharam todo mundo, quebraram a economia e mataram gente pra caramba. Aqui é onde mais morre gente, em São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Então erraram na ciência, e que esse tal de platô não chega nunca, tal da curva não chega nunca, e erraram na economia também, a meu ver. Agora explodiu no interior. Se o interior explodir, a tendência não é que esses casos venham para a capital? A tendência, o que aconteceu aqui, Datena, foi que nós começamos a nos preparar em janeiro, né? Essa que é a verdade. Em janeiro nós suspendemos todas as eletivas para que desocupassem os leitos, né? A eletiva, para que o corpo saiba, é aquela cirurgia não urgente, né? Que tem que ser feita, mas ela pode esperar. Então, nós não abrimos nenhum hospital de campanha, até porque se esqueceram durante toda a pandemia que quem cura a gente, não é respirador, a equipe é médico, é intensivista, é enfermeiro, é fisioterapeuta, fisiologista. Então, nós tivemos esse cuidado de sempre separar nossas equipes nos nossos hospitais próprios e conveniados, de liberar os leitos, né? Eu estava escutando você há pouco falar em hospital de campanha, Belo Horizonte não fez nenhum. Nós colocamos, foram leitos à disposição, mas todos os leitos equipados com o principal, né? Porque a palavra que eu mais ouvi foi respirador. E respirador não salva a vida de ninguém. Só para você ter uma ideia, eu não sei se a população sabe disso, um médico formado, né? Eu volto a repetir no seu programa, sei, porque tenho em casa 2 noras e um médico formado, um filho médico, ele tem que ter um curso de pelo menos 2 anos e meio, 3 anos, para se tornar, independente da especialidade, um
médico de UTI. Então, ele está ali com um intubador, ou ele mesmo vai intubar depois de 2 anos de curso. Então, preocuparam muito com hospitais e preocuparam muito pouco com o material humano, que é o mais valioso que nós temos hoje aqui em Belo Horizonte, que é o que vem trazendo essa curva. Não sei se 90 mortes é muito, podemos chamar de 90 tragédias pouco, mas dentro do que a gente está vendo aí, que os que morreram é porque morreram. É porque a ciência, ela luta contra a morte mesmo. Mas não morreram na fila, não morreram afogados, não morreram por falta de atendimento. Em hora nenhuma faltou, por enquanto, atendimento a essas 90 vítimas que Belo Horizonte teve nesses meses de março, abril, maio e junho. Nós tivemos, prefeito, a oportunidade, Deus nos deu essa oportunidade de observar a pandemia que atingiu primeiro outros países. Né? Eu não sei o quão primeiro atingiu, mas atingiu. Né? Atingiu Itália, atingiu Espanha, França e atingiu também os Estados Unidos. De repente, de uma hora para outra, mas já estava instalado lá. Nos Estados Unidos aconteceu mais ou menos o que aconteceu no Brasil. A gente estava menosprezando a pandemia e bumba, estourou, mas estourou antes da gente. A gente teve a oportunidade de ver o que acontecia nesse país para fazer aqui a coisa certa. E eu acho que nós erramos em muita coisa, mesmo com a oportunidade de ter aprendido com o que acontecia nos outros países. Isso sem citar os países asiáticos, né? Japão, Coreia e a própria China, de onde saiu esse bicho. Então, a gente teve a oportunidade de falar, olha, o que os caras fizeram lá vai servir para a gente aqui. O que eles erraram lá vai servir para a gente aqui. O que eles acertaram lá vai servir para a gente aqui. Só que o Brasil é um país de características diferentes desse país. A maioria desses países são potências econômicas que têm condição de manter o cara em casa, que têm condição de manter o sujeito o mais tempo possível em casa. Porque o cara já ganha mais do que o trabalhador brasileiro, que ganhando o máximo que ele pudesse ganhar no começo dessa pandemia aqui no Brasil, já estava quebrado, porque nós viemos da maior crise econômica do país, em toda a sua história, o ano passado. E parece que a gente aprendeu muito pouco e começou a gastar dinheiro com respirador, começou a gastar dinheiro com hospital de campanha e não foi atrás de profissionais especializados, porque não é todo mundo que quer trabalhar num leito de UTI. E quando você perde uma pessoa num leito de UTI, você tem que correr atrás de alguém para trabalhar num leito de UTI. Não é todo mundo que... Deixa eu te explicar uma coisa, o ponto de vista que a gente tem conversado aqui, tá? Não quer dizer que eu sei do assunto, não, porque, aliás, não sou do ramo, como você também. Não, mas sabe mais do que eu porque tem um monte de médico na família, pô. Não, então eu quero te ouvir. Eu tenho um monte de médico me assessorando profissionalmente. Na família, a gente conversa no telefone. Mas o grande problema é que, primeiro, nós obedecemos exatamente o protocolo europeu. Né? Nós copiamos, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, conhecida nacionalmente como o berço da ciência em Minas, o que foi feito no exterior. E segundo... Não, mas você não esperou terminar. Peraí, você não esperou terminar. Eu ia chegar lá, porque aqui a gente quebrou a economia e tem morto pra caramba. Era o que eu ia te perguntar. Tem gente morta pra caramba. É o estado que mais morreu gente. É o que eu ia te perguntar. Por que aí, você seguindo o protocolo europeu, morreram 90 pessoas e aqui, quantos morreram em São Paulo até agora, o Garrafa? Vê o número de quantas pessoas mortas houve em São Paulo até agora. No estado, mais de 12 mil, Datena. No estado de São Paulo, mais de 12 mil. Aqui na capital, quantos morreram? 6.400. 6.400 é proporcional ao tamanho. Quantos habitantes tem hoje em Belo Horizonte? Quase 3 milhões. 3 milhões. 6 milhões, né? Quantos? 3 milhões. 3 milhões, mas morreram 90 pessoas. Então, é o que eu ia chegar lá. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Se você seguiu o protocolo aí, ou foi questão de tempo que você adotou o protocolo antes,
não é? Porque não teve carnaval com 50 milhões de pessoas na rua aí em Belo Horizonte. Que eu saiba, não teve. Aqui, onde nós erramos, a pergunta que eu ia fazer é por que proporcionalmente morreu muito mais gente aqui, mesmo contando que a população é muito maior, 4 vezes maior na cidade de São Paulo do que de Belo Horizonte, não é? Sem contar a região metropolitana, que aí vai para muita gente. Mas onde é que nós erramos e você acertou? É isso que eu estou perguntando. Era essa a pergunta que eu ia chegar. Pô, o acerto é depois que acaba, né? Ninguém sabe quem acertou o quê e o que essa multidão de Minas vai fazer com Belo Horizonte, porque nós não estamos dispostos a deixar ninguém morrer no passeio. Então a gente não sabe até onde que acertou. A gente sabe que se não tivesse explodido essa pandemia no estado, e foi avisado que iria acontecer, acontece que aqui foi gasto exatamente, em vez de 15% na saúde nesses 3 anos e meio, nós gastamos 27%. Então nós temos uma saúde primária muito bem preparada, o que torna a comorbidade bem mais cuidada. Quer dizer, o diabético está tratado, tem remédio, né? O que tem pressão alta tem remédio, sempre teve, nunca faltou, graças a Deus. Isso foi um fator. O segundo fator foi a fiscalização muito rígida. Eu tirei a guarda municipal de todo o policiamento da cidade e com a colaboração da Polícia Militar, ela ficou por conta da segurança e a guarda municipal. E a fiscalização urbana por conta de não deixar lugares clandestinos serem abertos. Então, esses 3 pontos foram muito importantes. E o tempo de fechamento da cidade foi a primeira capital do país que fechou, né? Foi a primeira capital do país que fechou. Então, se você quiser fazer uma conta matemática simples, são esses 3 pilares que eu, leigo, considero. E não quer dizer que Belo Horizonte não vai tornar... Nós abrimos algumas coisas, obviamente, dentro de um protocolo de orientação dos cientistas, mas não quer dizer que nós não podemos voltar atrás. Não abrimos um hospital onde não tenha médico e nem intensivistas, porque não adianta botar cama, tem um hospital de campanha em Belo Horizonte para 800 pessoas sem nenhum doente. Então, quer dizer, uma falta de planejamento completo, né? Eu não vai crítica política nenhuma, mas você não pode ter um hospital de 800 leitos sem um doente, né? Eu hoje estou abrindo o semi-intensivo, quer dizer, é aquele doente que ainda não precisa entrar no respirador, que vai ser tratado com aquele corticóide novo, sim comprovado pela OMS, que parece que está dando certo, e não em todos, mas em alguns, o que já alivia o sistema. Agora, nós pegamos o assunto para valer. O problema é que aqui eu não tenho a ajuda do Estado, o Estado não manda em Belo Horizonte, o protocolo dele está para lá. Agora, além de tudo, é um Estado falido, quebrado, diferente da Prefeitura, né, que fez suas reformas, que muito antes da pandemia, que passou com dinheiro em caixa e sofreu uma tempestade nunca vista na história de Belo Horizonte, você se lembra bem, a cidade já está pronta, reconstruída, sem ajuda de ninguém, entendeu? Com recurso próprio. Então, o que nós fizemos foi planejar a abertura dos leitos para que não morresse ninguém afogado. O que quer dizer, acabou, venceu? Não, está começando. Está começando, e quando eu falei em guerra, fui chamado pelo Estado de exagerado, de que eu estava terrorizando todo mundo, que eu estava fazendo guerrilha, que isso não podia ser feito com a população. Então, nós estamos em guerra, né? É um tiroteio, sério, feio, e que quem acha que abrir e fechar a torneira
é um ato de abrir e fechar a torneira, está completamente enganado. A torneira se abre. Na hora de você fechar, estoura a válvula na sua mão e ela continua aberta. Então, se fosse simples como abrir e fechar, era fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre, nós teríamos resolvido até que essa curva se levasse num nível razoável. Então, o que eu tenho hoje aqui, preocupante, 80% das UTIs ocupadas, tem possibilidade de abrir mais cento e tantas, que já estão preparadas com médicos, com intensivistas, que já estão absolutamente reservadas desde janeiro, que faz parte da nossa rede de saúde. Então, foram coisas muito simples, mas muito duras, né? Eu tive buzinaço aqui na porta da minha casa em março, o dia inteiro buzinando aqui, mandando eu abrir tudo, porque ainda não tinha morrido ninguém. Então, eu disse, e cheguei a dizer à imprensa o seguinte: na hora de começar a empilhar caixão, vai parar a buzina. E não deu outra coisa, né? A buzina sumiu. Não tem mais buzinaço aqui na porta da minha casa. Porque eu avisei que ia acontecer. Avisei porque você é muito esperto? Não, avisei porque eu escutei quem tinha que escutar. Eu escutei a ciência. Eu escutei médico, virologista. Então, uma equipe toda em volta de mim me falando o que era para fazer. O que precisava era ter coragem de fazer e despolitizar um assunto tão sério como é a perda de um ente querido de uma família. Para quem já perdeu pai e mãe como eu, sabe o que é a morte de um pai ou de uma mãe, né? Então, o que foi feito em Belo Horizonte não foi feito nada de espetacular, de sensacional, de outro mundo. Nós estamos com os shoppings fechados. Então, quer dizer, eu estou vendo aí cidades que abriu o shopping e já mandou fechar de novo. Então, para que isso? Não conversou com o médico que não sabe que bar, restaurante e shopping são as áreas de maior contaminação que existe. Você abriu um shopping popular, eu abri um shopping popular, é claro, pois eu tenho que colocar 4, 5 mil ex-presidiários, favelados, gente que precisa. Eu gasto 100 milhões por mês de cesta básica, kit de higiene. Nós já distribuímos 700 mil cestas básicas, 120 mil kits, entendeu? Quase 1 milhão de refeições em restaurantes populares. Nós não podemos deixar esse povo à míngua também, não. Esse povo tem que ficar em casa alimentado, esperando passar essa crise, né? E ano que vem, sendo eu ou não o prefeito ou o próximo, é hora de recompor o pequeno, o que se sacrificou. Aí sim nós vamos olhar para a área econômica. Questão do transporte coletivo, como o senhor cuidou na cidade, prefeito? Bom, Belo Horizonte não subsidia transporte coletivo, né? Primeiro. Então nós fizemos um adiantamento e, em compensação, é o maior comprador de vale transporte do SETRA, das empresas de ônibus. E nós não podemos ficar sem elas, porque não é cidadezinha, é uma cidade enorme, que eu preciso do trânsito da enfermeira, que eu preciso do trânsito do atendente, que eu preciso do trânsito do médico, do paciente. Então nós antecipamos a compra do Vale Transporte para que eles possam ter o dinheiro para mão de obra e combustível nesse período, para depois, no decorrer do tempo, como nós somos os maiores compradores, eles nos devolverem esse dinheiro de uma forma comedida e de bom senso, né? Porque nós não tínhamos outro jeito. Acaba agora o contrato deles, me parece que semana que vem, eles vão ter que, a cidade já está mais ajeitada, já tem mais gente rodando, mas agora é hora de cada um dar sua parcela e vão ter que dar a parcela deles. Então, não podemos ficar nem sem eles e nem ser explorados, porque é uma hora que todo mundo precisa de dar a mão para depois ver como é que vai resolver. Olha, eu não quero estabelecer também diferença política, mas o seu governador, o Zema, o governador do seu estado,
quando eu entrevistei aqui, ele falou de uma forma muito liberal no combate à pandemia. Ele era a favor de não se fechar tudo, de se manter a liberdade da economia em termos, né? Dentro daquilo que podia e tal. E parece que deu errado, não é isso? O meu desentendimento como governador foi exatamente esse, né? Não foi outro. Até porque eu não tenho motivo de entendimento, não sei a dívida que tem com a cidade, que tem que pagar. Mas eu não tenho motivo nenhum. O único motivo foi que nós pensávamos absolutamente diferente. Hoje, a única palavra que eu ouço o nosso governador, que respeito, porque sempre respeitei a hierarquia, é lockdown. Ele só fala de lockdown. Então houve uma mudança radical, mas não é possível que numa estrutura governamental do segundo estado do país, ninguém chegou perto dele e falou assim: ô governador, você está errado, cara. Isso não vai dar bom, né? Vai dar ruim. Isso não vai dar. Isso. E olha que eu printei e mandei para ele o decreto no dia 18 de março. Falei, não precisa ser meu, não pode ser seu, tá aí, tá pronto o decreto. Que era fechar nossa cidade, que era fechar nosso estado para ele liberar isso. Então ele não quis liberar por uma questão política, eu não discuto, por uma questão de uma amizade pessoal com o presidente da República, e que eu não desmereço, eu acho que está tudo bem, que pode ter, só que não era hora para isso, era hora de preservar a vida. Era hora de quando o secretário dele vai para uma rádio aqui em Belo Horizonte dizer para que tanta pressa, você vê, na época, em março, você vê que agora ele está inventando data, falando em março, falando em janeiro, que não é fato, que eu sei que não é fato. Né? Quem acendeu o sinal foi Belo Horizonte, quem avisou que ia vir uma Luftwaffe bombardear Minas Gerais, foi Belo Horizonte. Então, não o Alexandre Calil, né? E tem mais, se a população de Belo Horizonte avacalhar, eu vou fechar a cidade, isso não tem dúvida. Eu estou esperando agora a multa que vem da Câmara sobre máscaras e aglomerações. Eu estou esperando o resultado de hoje e de amanhã, que será mais tarde, ele sai por volta, o boletim sai por volta de 15 horas, mas se precisar de amanhã eu convocar a imprensa e fechar a cidade, eu não tenho o menor constrangimento de fazer isso, porque a situação de Minas Gerais se tornou gravíssima, despreparada e apavorante, como eu disse em março. Responde já vários ouvintes que estão dizendo o seguinte: bom, se está tão bom lá em Belo Horizonte em relação às outras cidades, por que o prefeito Calil fala em lockdown? Ele respondeu a pergunta a quem estava querendo ouvir. Porque se houver, no ponto de vista dele, uma flexibilização, não é flexibilização, ele usou o termo avacalhar. Se de repente o pessoal começar a avacalhar, ele teme, e isso pode acontecer mesmo, que o número de casos dispare. O que eu não entendia que se falou em ciência pra caramba aqui em São Paulo, e quando a curva de mortos infectados começa a subir, você abre. Isso que eu não entendi aqui em São Paulo. Até agora eu não entendi. Se falou tanto em foco, ciência, quebraram o estado, quebraram a cidade, né? E aí quando você está subindo com o número de casos de mortos e infectados, você pega e abre, flexibiliza. Isso até agora eu não entendi, nem a ciência e nem a economia. Eu não entendi. Parece que foi o contrário que você fez aí. Primeiro é o seguinte, Datena, deixa eu te explicar. Não tem nada muito bom não, tá? O seu ouvinte que falou que Belo Horizonte tá bom, não tem nada muito bom não, porque 80% de leito de UTI ocupado é péssimo. É horrível. Então aqui não tem nada muito bom não, tá péssimo, nós estamos em guerra. Em relação ao número de mortos, ele está dizendo, os caras estão dizendo em relação ao número de mortos. Não, o número de mortos, nossa, isso aí é fácil, só ver o número de enterros. Então não tem maquiagem. Enterrou é morto. Então nós temos aqui cemitério e a imprensa vasculha quem enterra por dia.
É 1, 2, 3, tudo bem, que é uma tragédia. Mas não tem nada bom. Não, o povo do Brasil tem que saber o seguinte: nós podíamos ter passado por essa crise de uma forma muito mais amena. Não passamos. Não passamos. Se nós tivéssemos uma grande liderança, um rumo único que a grande Belo Horizonte não teve, se abriu cidade sem respirador, né? Uma cidade de 400 mil habitantes, que não tem um respirador, ela não pode abrir. Ela não pode abrir. Então, quer dizer, agora estão fechando, é aquele caso da torneira que eu te disse. Não vamos achar que vamos fechar a torneira e que agora vai parar tudo, porque não vai. Porque não vai. Primeiro, não tem Belo Horizonte muito bom, nada. Belo Horizonte não tem nada muito bom. Belo Horizonte nós estamos permanentemente reunidos. Hoje à tarde, eu posso tomar uma decisão drástica, tá certo? Para que esse número não dê uma explosão. Então, quem está aí, que Belo Horizonte é bom, o prefeito é bom, primeiro que não é prefeito e não é lockdown, é vírus. O problema é esse. E conscientização de população. Então, a população que não é consciente, que não sabe o que é morrer sem ar, ela tem que saber que ela vai morrer sem ar, por falta de respirador e por falta de gente, de médico, porque nós temos um excelente sistema de saúde, todos nós sabemos disso. Quem entende um pouco do SUS, apesar do que você disse aí, não precisava nem de ser fuzilamento para não exagerar, mas pelo menos uma coisa muito fácil, seria um crime hediondo, né? Isso para quem rouba na saúde em qualquer momento. 10 a 15 anos de cadeia. Pois seria crime hediondo, porque roubar na saúde é realmente uma coisa que inaceitável. Mas roubar na saúde, gente, rouba há muito tempo. Roubar numa pandemia é uma coisa completamente diferente. Aí é pior ainda, é crime contra a humanidade, eu acho, na minha opinião. É crime contra a humanidade, eu não tenho dúvida. Eu quero que, graças a Deus, isso aqui em 3 anos e meio dentro da prefeitura nunca aconteceu. Nós estamos aqui em Belo Horizonte numa luta tremenda e vamos continuar lutando. Mas não tem nada vencido, não tem nada espetacular, nem espetaculoso, não tem nada, e o quadro vai piorar, o quadro ele tende a curva a subir. Eu concordo, eu acho que nós aqui nem cogitamos abertura essa semana, né? Nós estamos do que nós temos para baixo. Isso aí não há hipótese. Pela conversa da reunião que eu tive ontem à noite e hoje de manhã, nós não temos a menor possibilidade, pelo que está acontecendo no Estado, de nenhuma abertura. Isso é zero. Se a gente conseguir manter os números, tanto de UTIs, equipadas, né? Porque nós estamos falando muito pouco nessa brava gente brasileira que está de máscara, que está de luva, que está de estetoscópio, que está lutando para salvar vidas brasileiras. A palavra que eu mais usei é a que eu menos comprei. Aliás, eu não comprei, chama respirador. Nós contratamos só em 3 anos 14 mil gente de saúde, entre médicos, enfermeiros e atendentes, e só na pandemia 825 pessoas. Então, o que está se falando pouco, muito pouco, na minha opinião, na opinião do Alexandre Calil, é que quem vai salvar vidas nesse país é gente, né? Tem aquela velha propaganda que a gente assiste sempre nos Médicos Sem Fronteiras, que o ser humano é o mais cruel, é o mais covarde, é o mais indecente, é o mais imoral, mas quem salva um ser humano é o outro ser humano. Então, o respirador é uma máquina.
E uma máquina é igual um carro sem motorista, ele não te leva para lugar nenhum. Aqui a gente já está ameaçando fechar o hospital de campanha. Aqui a gente já... O hospital do AMB tem 1.400 leitos. Outro dia estava com 216 pacientes. Do Pacaembu, 200 e poucos leitos, com 33 leitos ocupados. E a gente alugando vaga em hospital particular por R$2.000, sendo que cada vaga no hospital do AMB custa o dobro, 4.000, e não está sendo utilizado. Aliás, não tem nem condição de ser utilizada, porque não tem respirador em muitos desses hospitais, não tem unidade de UTI proporcionais ao número de leitos. Bom, Calil, qual é a perspectiva? O senhor pode hoje decretar um lockdown? Pelo que eu ouvi, olha, eu posso tomar uma medida drástica. A medida drástica seria um lockdown decretado em Belo Horizonte hoje à tarde, por causa da situação do Estado, do entorno da capital? Olha, nós estamos há 3 meses com barreiras sanitárias em todas as entradas da cidade. Coisa que também, nós só nessas barreiras, nós pegamos 5.000 infectados, encaminhando para o serviço de saúde da capital. E tudo pode ser feito, tudo pode ser feito. Nós não estamos aqui para julgar um trabalho que foi feito com muito afinco, com toda a prefeitura envolvida. Os números, nós não trabalhamos aqui com astrologia, nós trabalhamos com ciência. Então, quem vai ditar o que nós vamos fazer, e se eu falar para você aqui agora que o que eu posso falar é que eu não vou abrir, né? Posso falar porque o cientista vai me falar que o momento é perigoso, que o momento é de ascendência é exponencial, e isso eu te garanto que eu não vou abrir. Agora, se eu vou fechar ou se eu vou manter o pouco que nós abrimos, isso é uma questão de números. E hoje à tarde, no final da tarde, eu vou ter esses números e isso decidirá o futuro da cidade de Belo Horizonte, que é a nave-mãe do Estado, um Estado quebrado, falido, não por esse governador, né, longe disso, ele vem sendo falido há anos, e nós precisamos de ter uma solução o mais rápido possível, já que ontem o próprio secretário de Estado disse que o nosso hospital de campanha, que se funcionasse, seria um alívio monstruoso para Belo Horizonte, porque são 700 e tantos leitos, mas numa entrevista que ele deu ontem, que eu li, ele disse que não tem legado, que não tem hospital de campanha, que não tem nada, ele está lá construído, bonito, e não serve para nada, então nós temos que redobrar a nossa, e principalmente porque os hospitais do Estado já estão em nível de saturação. Isso nos preocupa, somos todos mineiros, somos todos solidários e não queremos deixar ninguém morrer, que seja em Belo Horizonte ou que seja em outro lugar. Olha, prefeito Calil, foi um prazer falar com o senhor, como sempre, desde a época do futebol. Eu sempre admirei muito o senhor pela sinceridade, pela forma de agir. Sempre gostei muito do senhor. É um prazer ter entrevistas de pessoas, de brasileiros como o senhor. A gente precisa de mais brasileiros como o senhor. Foi um prazer muito grande, um ótimo dia e que Deus ajude o Brasil. Obrigado, Datena. Um abraço para você também. Um abração.